Essa questão 2 foi tão direta que foi mais direta do que eu esperava. Acabei fazendo coisa que não precisava, né? Era só aplicar a equação direta da área do trapézio. 2024/1. Na figura abaixo temos a representação de um triângulo equilátero. Isso é importante. Eu vou explicar isso aqui de duas maneiras. Uma maneira em que acho que fica mais clara para quem está começando a aprender e uma maneira mais avançada que ganha tempo, dá para fazer com uma única continha. Mas você tem que interpretar, porque senão você vai começar a aplicar esse jeito avançado em questões que não pode. Na figura abaixo temos a representação de triângulo equilátero, conhecido como triângulo, ou do jeito errado, né? Porque é o jeito mais avançado, na verdade, é mais genérico, é mais do que o jeito que eu vou fazer mais claro aqui. Na figura abaixo temos a representação de triângulo equilátero, conhecido como triângulo de Sierpinski, eu não sei a pronúncia exata, Sierpinski, que é um fractal, esse triângulo aqui, ó, você vai removendo triângulos de dentro de um triângulo maior. Você tem esse grandão preto, aí você tira esse branco, ou deixa ele branco, formando 4 triângulos iguais. Isso aqui que é legal. Se você soubesse como é formado o triângulo de Sierpinski, você não precisava nem fazer a parte que eu vou interpretar aqui agora. Você faria ainda mais rápido. Tá? Mas isso aí você não é obrigado a saber, como que é o algoritmo para fazer esse fractal. Mas basicamente ele divide um triângulo maior em 4 triângulos e pega o do meio e pinta de outra cor, pinta de branco. É todo preto e pinta. Aí pega os 4 triângulos que formaram e faz a mesma cor. E faz esses 3 da ponta, na verdade, e faz a mesma quebra em 4 e pinta do meio. Não. Acho que aquele pintaria do meio também, não lembro. Tá. Bom, a área total do triângulo ABC, que é o grande, é aproximadamente 27,7100 metros quadrados. Aqui tem uma conta um pouquinho mais chata, mas nem é dízima, tá? Dá uma conta exata. Tem só que ter um pouco de paciência para fazer o número de decimal com 4 casas depois da vírgula. Aí tem aqui a figura do triângulo Sierpinski, que é um triângulo equilátero, e fala o triângulo DEF, ó, vamos marcar ele aqui. DEF, esse aqui, ó, é formado pelos pontos médios das arestas do triângulo ABC. Ou seja, esse ponto aqui, D, é o ponto médio do AB. O F é o ponto que fica bem no meio do AC, ponto médio é isso. E o E é o ponto médio que fica entre B e C. Se ele é o ponto médio, ele corta em duas partes iguais. Então, eu posso chamar isso aqui de Lzinho, 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 Lzinho. E esse aqui também, digamos que era tudo 2 Lzinho, aqui fica Lzinho para cada lado. Ele quebra em duas partes iguais. Tá? Assinale a alternativa correta que corresponde à área do triângulo DEF, que é a área desse triângulo aqui, do meio. Ficou ruim essa entre as pinturas, né? Aí, pronto. Ele quer essa área aqui. Bom, se você conhecesse o algoritmo Sierpinski, primeiro modo, você saberia que ele divide o triângulo maior em 4 triângulos iguais. Então, saberia que essa área aqui é 1/4 do total. Esse é um jeito talvez mais avançado ainda, mas esse aqui é só quem tivesse curiosidade, mas soubesse o triângulo de Sierpinski de cor, né? O algoritmo. Você não tem que saber isso no ensino médio. É que vira e mexe tem questão sobre isso, só por isso que eu sei. Mas, agora usando só conhecimento de ensino médio mesmo, né? Sem ter que decorar o algoritmo do fractal de Sierpinski. O que você pode fazer é que, como esse aqui é o ponto médio, você viu que ficou o quê? LL, esse é o ponto médio, LL. Vamos supor que esses lados aqui, ó, eram 2L. Então ficou L para cá, L para cá, L para cá, L para cá, e aqui é o ponto médio, L para cá, L para cá. Eu vou te dar uma ideia, esse foi o primeiro jeito mais didático, digamos assim, sem ser o jeito menos avançado. É saber um pouco de semelhança de triângulos. Saber o básico, né? O avançado eu vou ter que saber uma coisa mais um pouco avançada. Quando... Aqui eu tenho que saber só essa parte aqui, ó. Quando tem um triângulo, é até uma consequência pontual, mas que cai muito em vestibular. Se eu tenho um triângulo qualquer e eu marco 2 pontos em 2 dos lados, de tal forma que quando eu ligo esses pontos, essa linha que surge aqui, pode ser qualquer 2 lados, mas na hora que eu ligo esses 2 pontos, essa linha que surge aqui fica paralela ao terceiro lado, que eu não conectei. Quando eu conecto 2 pontos, de tal forma que essa linha fica paralela, eu sempre formo 2 triângulos semelhantes. Por quê? Pelo critério do ângulo-ângulo, eu tenho esse ângulo igual a esse, paralelas em uma transversal, ângulos correspondentes, e esse igual a esse, que é o critério que eu sempre falo, que é o critério que quando você for trabalhar, tem que pensar em semelhança de triângulo para resolver alguma questão,
é o critério que você tem que ir atrás, que é o que você resolve aí 99,999% das questões, é esse critério de dois ângulos congruentes. A partir do momento que você sabe que eles são semelhantes, tá? A partir do momento que você sabe que eles são semelhantes, significa que se esse é equilátero, esse também é, porque os lados correspondentes são proporcionais, tá? Então, se aqui fosse um triângulo equilátero, os dois triângulos, o grande fosse um equilátero, o pequeno tem que ser equilátero também, que seria 60, 60 e 60. Tá? Vou colocar aqui, ó. No caso particular, que é o que eu vou usar nessa questão, para a parte mais fácil de enxergar, no caso particular em que o triângulo maior é equilátero, o que foi fatiado, o triângulo menor também será equilátero. Tá? Então, estou usando o básico, a consequência básica aqui de uma característica básica, né, assim, pontual, que só serve para quando a linha é paralela, mas cai muito. E para o caso específico, quando eu falei aí, então, que sempre é semelhante, mas para o caso em que esse triângulo todo é equilátero, esse pequeno também é. O que eu quero mostrar aqui é que se esse... Agora vamos olhar os outros triângulos aqui, ó, ver se eu consigo. Tenho esse triângulo, que ó, essa linha é paralela a esse. Então, se esse todo é equilátero, esse pequeno também é. Então, esse terceiro lado aqui dele, ó, esse aqui é L, aqui é L, aqui também é L. Se você olhar para esse de cá, ó, esse aqui é L, aqui é L, então esse terceiro lado aqui, ó, dele, esse triângulo amarelo que eu vou pintar, é L também. L, 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 tem que ser equilátero. Esse aqui é L. E esse aqui é L. Então esse aqui também é L, porque esse triângulo aqui, ó, essa linha é paralela a esse lado, ó. Essa é paralela a esse lado. Então esse triângulo é semelhante ao grande. Eu estou olhando meio que de cá. Observe que esse aqui, essa linha é paralela a esse, porque pegou os pontos médios. Como que eu sei que essa linha é paralela a essa? Porque se você pega um triângulo equilátero, bem o ponto médio de um lado e o ponto médio do outro, consegue fazer uma ponte entre os dois lados. Ela é paralela ao terceiro lado. Nem aqui. Tá? Então, esse triângulo do meio também é LLL. Todos eles são LLL. Então, eles têm a mesma área. Porque a área de um triângulo equilátero, você pode calcular como L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, depende só do L. Então, se esses quatro triângulos são idênticos, cada um tem 1/4 da área total. Né? Esse aqui que é o que eu quero, o triângulo DEF, vai ser igual à área do triângulo grande, que é o ABC, dividido por 4, porque esse aqui ficou com 1/4 do total, 1/4 do total, 1/4 do total, 1/4 do total. A área do triângulo grande é 27.000, não, é 27,7100, dividido por 4. Essa é a conta mais chatinha, aí você dá pausa e faz. Eu te digo que ela vai dar exatamente, nem vai dar dízimo, na quarta casa decimal ela para mesmo. Cadê minha colinha? 6,9275. E aqui não adianta olhar as alternativas, porque tem o 6,9276, tem o 6,975, 9275 e 9276, é muito próximo. Tem que fazer mesmo na mão, me dá exatamente isso. Metros quadrados. Não vou marcar o gabarito ainda, porque eu vou mostrar aqui uma... Tem mais, na verdade, eu estou mostrando duas maneiras, mas tem mais, tá? De resolver. Então, primeiro eu mostrei para vocês que esse triângulo tem que ser... Eu peguei que se o grande é equilátero, eu pego uma linha que conecta os pontos médios, né? Então, ela fica paralela a esse. Então, esse aqui também tem que ser equilátero. L, 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 L. Então, são 4 triângulos de mesma área dentro de um triângulo grande. Então, cada um fica com 1/4 da área total. Então, era pegar a área total e dividir por 4 para saber a área de um deles. Esse é o jeito que eu achei que era mais fácil de enxergar sem usar muita equação. A outra era perceber, por exemplo, fazer uma intermediária que eu vou só explicar aqui, que se esse lado é metade do todo aqui, esse triângulo de cima é semelhante ao grandão. Então, se esse lado é metade do triângulo grandão, porque eu sei que aqui é o ponto médio, então é L e o grande é 2L, esse lado tem que ser metade do lado correspondente a ele, também tem que ser L. Se eu pego agora esse lado, que é paralelo a esse aqui,
esse triângulo aqui fica semelhante ao grandão, e se esse aqui é 2L, esse aqui é L porque está bem no ponto médio. E aí você ia construindo que era L, L, L. Tá? Aí você podia fazer a área do grande em função de 2L, depois aí, mas era maior ver que a quarta. Agora o jeito mais avançado era você saber que, além disso aqui, que você tem triângulos semelhantes, e a semelhança aqui, como aqui é bem o ponto médio, né, se eu pego bem o caso da questão, isso que eu vou ensinar serve para triângulos que não sejam o ponto médio, tá? Mas se você tem aqui a razão, aqui eu tenho o L grandão e aqui vai ter o L do pequeno. Seria esse aqui. Se eu tenho a razão do pequeno para o grande, vou chamar ela de K, razão de semelhança, tá? E observar que esse triângulo acaba sendo também semelhante ao grandão. Tá? Por como que você observa isso? Aqui o jeito de se observar é que ligou o ponto médio, né? Então aqui vai ser semelhante, vai ser L, aqui ligou os pontos médios desses dois, então aqui é Lzão, aqui vai ser o Lzinho também. Então vai ter essa razão de semelhança, já que é equilátero, aqui é por causa do equilátero também. Mas o que é importante, se você sabe que tem uma razão de semelhança de grandezas lineares, que nesse caso é o lado, a razão entre as áreas, aqui eu falei do pequeno por grande, falar a área do pequeno pela área do grande, é a razão entre as grandezas lineares, quando tem uma grandeza superficial, que é a área, é o mesmo valor, só que elevado ao quadrado. Como que eu uso isso aqui? Se a razão entre os lados é meio do pequeno para o grande, e esse triângulo aqui é semelhante ao grande, a razão entre as áreas é 1/4, é o quadrado. Então, você já de cabeça faria só, já escreveria direto, sem muito raciocínio. Esse triângulo aqui é semelhante ao grande, a razão é meio, então entre as áreas é 1/4. Esse triângulo aqui é semelhante ao grandão, a razão é meio, então a razão entre as áreas é 1/4. Cada um tem 1/4 do total. Esse aqui também. Acaba que esse é proporcional a esse lado proporcional a esse lado proporcional a esse. Como é equilátero, você acaba concluindo que esse também é semelhante. Mas você não precisava nem olhar isso. Bastava ver esse aqui, você tinha essa área. Esse aqui era o mesmo jeito, esse aqui é o mesmo jeito, então cada um teria 1/3. Esse aqui teria cada um áreas iguais, esse aqui é a área que sobra. Nesse caso, como é equilátero, né, e você percebe que eles são todos iguais, você já perceberia que esse é semelhante ao grande. Isso tem um pouco mais de avanço também, seria como se fosse de cabeça essa primeira parte, tenho que admitir. Mas isso aqui é muito batido, tá? Essa questão de que separa o triângulo em lados paralelos e forma 4 triângulos, tá? Você tem esse semelhante, esse semelhante, esse semelhante. Esse do meio é o que sobra. Tá? Mas como esse lado fica proporcional a esse proporcional a esse e esse proporcional a esse, você tem o triângulo semelhante também. E aí você tem a semelhança. Você pega a área do grande e divide por 4, porque a razão entre os lados não é meio, então a razão entre as áreas é 1/4. Então era dividir por 4. A conta seria a mesma, a dificuldade com a conta, não dá para escapar. Mas você já chegaria à conclusão que é para dividir por 4 de uma forma um pouco mais rápida, creio eu. Bom, e o legal desse jeito aqui, na verdade, o legal de lembrar que a razão entre as áreas é k ao quadrado, quando a razão entre os lados ou entre as alturas é k, é que ajuda em outros exercícios mais complexos. Esse é o principal motivo de eu ter explicado isso. Mas, como eu falei, é um conceito um pouco mais... É ensino médio, mas cai menos, mas quando cai é aquela questão mais difícil que se você acerta, você passa na frente de um monte de concorrente, tá bom? Dito isso, o gabarito é letra C de casa. Não, que C de casa? Aprende a ler, Caju. 6,9275. 6,9275 é B de bola.